nós vamos procurar fazer uma descrição aqui juntamente com o professor Edivaldo, que é farmacêutico, umas dicas que a gente pode levar para toda a sociedade, para os colegas médicos e para os estudantes de medicina, algumas dicas, já que nós temos muitas observações durante essa pandemia, mas o certo é que nós não sabemos de muita coisa ainda. Então, é mais ou menos interessante a gente prestar atenção a essa descrição, porque é de utilidade pública, vai nos orientar como devemos fazer da melhor maneira possível, porque todo dia nas redes sociais você tem uma série de informações sobre a pandemia. Umas mais ou menos certas, outras absurdas, então nós vamos também levar um pouco da nossa opinião. Então vamos escutar o professor Edivaldo. Olá, professor Fulco. Desculpa a demora em fazer esses trabalhos aqui de filmar as atividades para o seu programa, mas eu decidi aqui eu vou fazer 4 pequenos filmes, pequenos vídeos, e que fica mais fácil a gente fazer uma transmissão, tá? Edivaldo, eu queria saber qual seria assim, o foco que nós vamos atuar aí nesse nosso programa, e que seria interessante também você dizer algumas alternativas. No fundo, aqui o foco do vídeo vai ser a gente trazer algumas alternativas voltadas para o comportamento diante da pandemia, e a gente vai tratar aqui especialmente de produtos correlatos, produtos convencionais que estão na nossa alimentação, que estão no nosso dia a dia, ou que podemos usar como alternativas para esse momento. Então, quais seriam as perguntas e que seriam interessantes para a gente formular para que as pessoas possam entender melhor a nossa intenção? Então nós temos 4 perguntas que acho que podem ser bem colocadas. Eu acredito que vai ter aí um prazo aí de uns 5, 6 minutos cada uma para a gente responder, né? A primeira delas é assim: que tipo de atitude, né, que nós podemos adotar diante de uma pandemia, como é o caso da cara dessa pandemia, para que a gente possa se proteger mais, né? Então, professor Fulco, nessa pandemia, bem como outras que nós já vimos já com característica virótica, a gente notou que o órgão que mais sofre é o sistema respiratório. E a gente não tem dúvida de que se essa pandemia de agora, que tudo mostra que ela está numa fase de regressão, mas se ela for emergente, se ela voltar a se mostrar com subida significativa, em muitos casos, é o sistema respiratório que vai sofrer, que vai ser o alvo. Bem como outras viroses, né? Tudo mostra, segundo o histórico das pandemias, que é o sistema respiratório. Então, se há um sistema que nós temos que dar uma preferência, privilegiar, para que ele possa estar bem protegido, é o sistema respiratório. Para que as coisas fiquem bem claras, já que nós sabemos que existe mesmo uma preferência desse vírus pelo aparelho respiratório, então nós vamos fazer uma descrição do aparelho respiratório para que isso fique mais claro para aquelas pessoas que não são médicos nem estudantes de medicina e que têm uma noção assim pequena ainda sobre o que seja aparelho respiratório. Então vamos prestar atenção e ver esse tape que nos orienta bastante sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório é formado por 2 pulmões, que são órgãos essenciais na respiração. O pulmão direito é ligeiramente maior que o pulmão esquerdo. O pulmão direito é dividido em 3 lobos e o pulmão esquerdo é dividido em 2 lobos. Eles estão localizados abaixo da caixa torácica. Sua função é oxigenar o sangue, eliminar dióxido de carbono e controlar o pH sanguíneo.
Conheça agora os órgãos que compõem o sistema respiratório: cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões, alvéolos pulmonares, diafragma, pleura. Veja a seguir a função de cada um deles. Cavidade nasal. Ela filtra, aquece e umidifica o ar. Faringe. Leva o ar para a laringe. Laringe. Impede a entrada de corpo estranho nas vias aéreas, através da epiglote, uma válvula que se fecha durante a deglutição. Também é conhecida como órgão da voz, porque é nessa região que encontramos as cordas vocais. Traqueia. É um tubo formado por 15 a 20 anéis cartilaginosos e leva o ar para os brônquios. Pulmões. Regula o nível de dióxido de carbono. Brônquios e bronquíolos. Levam o ar até os alvéolos pulmonares. Alvéolos pulmonares. Ocorre a troca de gases, do carbônico para o rico em oxigênio. Diafragma. Músculo que separa a cavidade torácica da abdominal, importante no processo de respiração. Pleura é a membrana que reveste o pulmão. Respiração. O termo respiração refere-se à troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células. Conheça agora os 3 processos em que a respiração ocorre. Ventilação pulmonar, processo mecânico que leva o ar para o interior e para o exterior dos pulmões. Quando ocorre a entrada de ar, chamamos de inspiração, que é quando o diafragma se contrai. E quando ocorre a saída de ar, chamamos de expiração, que é quando o diafragma relaxa. Respiração pulmonar, quando ocorre a troca de gás entre o pulmão e o sangue. Respiração tecidual, é quando ocorre a troca de gás entre o sangue e as células. Bom, aí nós tivemos uma explicação simples, porém muito assim clara, para a gente entender o que é que se passa dentro de um pulmão, no aparelho respiratório, essa troca de gases, que é importante para a nossa vida, que a gente tanto escuta naqueles pacientes que estão passando muito mal e precisam de entrar na UTI, e fazem a intubação, que é exatamente o paciente por não ter condições de respirar por ele próprio. Então tem que se fazer uma intubação, quer dizer, fazer uma maneira que ele possa receber o ar de uma maneira artificial que ele não está conseguindo por ele próprio. Então é isso aí. E é importante que a gente faça realmente algumas perguntas para nós mesmos. É o sistema respiratório o meu sistema mais frágil? Se a resposta for sim, obviamente que nós temos que proteger muito mais o sistema respiratório. Bem, foi respondida a primeira pergunta. As outras 3, para a gente encerrar esse primeiro bloco, seria então o sistema nervoso, né? Que a tensão nervosa, o estresse, ele mexe muito com o organismo e nos faz adoecer. O outro seria a parte nutricional. Então a gente tem que trabalhar muito a parte de nutrição, que a nutrição é a vida. E a terceira seria realmente o sistema imunológico. Então gostaria que você desse mais algumas palavras sobre esses 3 últimos itens, ou essas 3 últimas perguntas, que nós devemos fazer a nós próprios, para a gente saber em que situação nós nos encontramos. Se como resultado dessa pergunta
o nosso sistema nervoso também for um sistema fragilizado, obviamente que numa fragilidade emocional há de diminuir também a resistência do organismo. E também é importante que o sistema emocional possa ser muito bem cuidado, né? Outra pergunta é que se a área alimentar, sobre a estrutura alimentar da pessoa, ela for deficitária, e tudo que é demais faz mal, né? Muito carboidrato, pouca proteína. Muita proteína, pouco carboidrato. Muita gordura, muito carboidrato. Muita gordura, pouca proteína, né? Muitos sais minerais, pouca quantidade de vitamina. Muita proteína, pouca vitamina. Então, obviamente que é preciso ter um equilíbrio. O organismo, ele funciona dentro do equilíbrio. Tudo que tem um desnível, tudo que tem de mais, tudo que tem de menos, acaba trazendo um comportamento anormal para o organismo. Então eu penso que, para a gente não ser pego de calças curtas, para que a gente não fique na surpresa de repente, esse ou um outro vírus sofrer um rearranjo do seu material genético e trazer novamente um problema viral que traga aí características pandêmicas, é importante que a gente tenha o sistema imunológico, que a gente tenha o sistema emocional e também tenha o conteúdo alimentar muito bem organizado. Os mais frágeis irão sucumbir, os mais resistentes irão estar um pouco mais protegidos. E obviamente que o vírus vai conseguir se desenvolver muito mais facilmente naquelas pessoas que estão menos protegidas, né? Então, é importante a gente se proteger, porque ao se proteger também do vírus, nós vamos nos proteger também de uma série de outros problemas, como uma desnutrição, desequilíbrio alimentar, uma obesidade, uma progressão diabética, uma alteração do sistema cardiovascular, que pode trazer alguns danos até irreparáveis, né? Então, por isso que proteger-se de vírus acaba sendo uma forma também de se proteger de uma série de outros problemas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo nesse primeiro bloco, que nós estamos falando sobre a Covid, com o professor Edivaldo, que é Edivaldo Micali, que é professor na Faculdade de Farmácia, ele que é farmacêutico. E então nós trocamos aqui algumas informações desse papo que às vezes se torna muito útil para as outras pessoas. Na realidade, nós estamos aguardando a vacina. Enquanto ela não chega, a gente tem que ter os mesmos cuidados, que é o que a gente conhece, que é não ficar aglomerado, muitas pessoas juntas, é perigoso. Depois, usar sempre a proteção, a máscara. Porque a máscara nem você transmite, nem você recebe para as outras pessoas. Então isso é fundamental. E sempre que você puder, nunca leve as mãos ao nariz, à boca, aos olhos, antes de lavar. Então a lavagem é mais importante do que você usar o álcool. O álcool sim é importante, mas é mais importante você lavar as mãos com água e sabão copiosamente, sempre que você puder fazer isso. Então vamos aguardar, voltaremos para o segundo bloco desse programa. A pandemia não acabou. Se você não cuidar, vai pegar. A prefeitura cancelou eventos, manteve as ações de combate e está fiscalizando quem não segue os protocolos. Você precisa fazer a sua parte. Respeite a doença. Não entre para a lista. Acreditamos que as mudanças não acontecem por acaso. Elas nos servem para contar grandes histórias. Neste ano atípico, reforçamos juntos o que jamais pode ser esquecido: o aconchego, o carinho e o amor que une nossas famílias. Especial mesmo é fazer parte dos melhores momentos da vida de alguém. É tempo de mais um capítulo da nossa história. Esterbom, 30 anos de qualidade que surpreende. Ai, meu Deus!
O que foi que eu fiz? Eu só lembro que eu tava numa festa aí eu peguei o carro. A pista tava livre, sem radar. Resolvi ver se alguém tinha curtido a minha foto. Eles vão ficar bem, né? Quem é que tava na moto? Por favor! Alguém pode falar comigo? Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida. Detran RN, Governo do Estado. Nessa outra parte do nosso programa, nós vamos tentar mostrar algumas substâncias alimentares, algumas plantas, algumas frutas, enfim, alimentos que nós podemos colher deles material importante para o nosso tratamento. Por exemplo, nós vamos falar agora de algumas desses fitoterápicos que têm ampla utilização no aparelho respiratório. Então, escutemos agora o Dr. Irivaldo. O foco muito importante, professor Foucault, da proteção das viroses, no caso, vamos falar dessa que nós temos agora, né? É proteger o sistema respiratório. Existem plantas medicinais que com maestria exercem essa função. Nós temos, por exemplo, o alho. Talvez o alho seja a principal produto que pode trazer um conforto do sistema respiratório. Eu me lembro que lá, por volta do ano 2002, quando apareceu aquela gripe suína, a Europa teve um consumo exorbitante de alho, porque o alho, através dos seus agentes oxidantes, e tem mais de 200 substâncias no alho que contribuem como protetor do organismo, e especialmente do sistema respiratório, muito pode trazer esse resultado. Então, o consumo de alho, não somente na forma de alimento junto do dia a dia, no alimento diário, mas também o chá de alho, que tem um resultado bom, o óleo de alho, pode contribuir bastante. Obviamente que não se deve utilizar alho demais, porque muitas vezes o excesso de alho pode trazer algum desconforto digestivo. Mas o alho usado moderadamente, ele é interessante para estimular o funcionamento, estimular a proteção do sistema respiratório. Além de que o alho é um protetor também do sistema cardiovascular. Então pode ser feito chá de alho, por exemplo, 1 ou 2 dentinhos de alho cortado em pedacinho, colocado na água, ferve num recipiente durante 5 a 10 minutos, vira numa xícara, espera esfriar e toma 1 ou 2 xícaras por dia. Nós temos também o anis estrelado. É do anis estrelado que se extrai o princípio ativo do Tamiflu, que tem essa proteção muito grande nas viroses também. O anis estrelado a gente encontra em casas de produtos naturais para vender aquelas folhinhas, né? E pode ser feito chá com 2 ou 3 daquelas estruturazinhas estreladas, que também é um protetor respiratório muito grande. Nós temos também o eucalipto. O eucaliptol é uma substância que nós vamos encontrar em grande quantidade no eucalipto ainda fresco, e o eucaliptol ele é excretado através do pulmão, e ele traz uma proteção muito importante, especialmente nas dificuldades respiratórias, nas asmas, nas bronquites. E é uma planta que tem que ter muito cuidado, porque o eucaliptol baixa muito a glicose, pode trazer uma hipoglicemia. Então é uma planta que tem que ter muito cuidado. Mas o eucalipto é uma planta muito importante. O gengibre, né? O gengibre também é uma planta que protege muito o sistema respiratório. E ele pode ser usado em sucos, pode ser ralado junto de alimentos, e também fazer o chá de gengibre, que é muito bom. Nós temos também o guaco. O guaco é uma planta que diminui a secreção pulmonar, porque ele fluidifica, ele transforma um catarro preso, um catarro pegajoso,
numa substância mais fluida, mais aquosa, mais fácil de ser expectorado. E é uma planta também muito protetora do sistema respiratório. Nós temos também a romã. A romã é uma planta que protege muito a boca, a garganta, de infecções da garganta, e ela pode ser muito bem utilizada, especialmente para proteger a garganta, infecções de garganta, início de uma gripe que traz aquela irritação ao falar, que traz muitas vezes um pouco de secreção na garganta, e ela é muito bem empregada. Nós temos também a hortelã. A hortelã é a planta que, através de um componente que ela apresenta, que é o mentol, ele também melhora o desempenho do sistema respiratório. E por isso a hortelã pode ser utilizada em sucos, pode ser utilizada em saladas, pode ser feito chá de hortelã. Então, veja que não faltam alternativas dentro das plantas medicinais para melhorar essa parte respiratória. Eu comentei aqui do alho, comentei o anis estrelado, comentei a hortelã, comentei o guaco, comentei gengibre, né? A gente pode lembrar também da malva, né? Muito importante para as infecções da boca, da garganta. O poejo, que tem muitos componentes antioxidantes e que melhora o desempenho do sistema respiratório, né? Do eucalipto, que também protege bem o sistema respiratório, de maneira que não faltam situações que a gente pode ter para nos proteger desse momento virótico que a gente anda aí com a pulga atrás das orelhas, né? De maneira que nós comentamos aqui hoje um pouquinho sobre produtos que estão ao nosso alcance e muito simples até de ser utilizados para melhorar o nosso sistema imune, nosso sistema nervoso e também proteger o nosso sistema respiratório. E eu gostaria de enfatizar uma coisa muito importante. Nas pandemias, especialmente essa virose que está aí e possivelmente uma virose parecida que nós não estamos isentos de ter no futuro, nós sabemos que ela vai acontecer, não sabemos quando. Ela vai ter predileção, vai ter preferência pelo sistema respiratório. Então é importante que a gente esteja com o nosso sistema respiratório apto a responder de maneira positiva, de responder de maneira a nos proteger mais. Vamos evitar de que a gente sobrecarregue o sistema respiratório com cigarro, seja de quem fuma ou do fumo do cigarro dos outros, com medicamentos que podem agredir o sistema respiratório, também com poluição que atrapalha a respiração. Vamos utilizar alimentos que melhoram o desempenho do sistema respiratório, respirar ar puro, fazer atividade física. Tudo isso contribui porque são os mais desprotegidos, são aqueles menos resistentes que vão sofrer mais. Nada impede que a gente adquira uma virose, porém o resultado vai depender do fortalecimento do nosso corpo, em especial do sistema respiratório. Obrigado pelo convite, estamos à disposição de todos. Falemos agora sobre plantas fitoterápicas que podem ajudar no aparelho, na parte imunológica. Já falamos do respiratório, vamos falar agora do sistema imunológico e do sistema nervoso. Um outro ponto, professor Foucault, muito importante para nos proteger e trazer algum resultado efetivo nessas viroses, nós temos a proteção do sistema nervoso. Nos parece que uma tranquilidade emocional, ela muito contribui para que também o sistema imune ele se fortaleça. E existem muitos produtos importantes que podem trazer essa melhora. A gente começa falando, por exemplo, da camomila. A camomila é uma planta que melhora esse efeito emocional, traz um certo alívio numa questão sedativa. E a camomila, na forma de chá ou na forma até de extrato da planta, de preparações em cápsulas, xaropes, pode trazer um alívio muito grande, melhorando o sono, trazendo um pouco de quietação ao paciente, dando, portanto, melhor acabamento nessa questão emocional. A camomila também não se serve só para isso, é uma planta também
que melhora muito através do seu chá os gases intestinais, os desconfortos digestivos. Mas em relação ao sistema emocional, o chá de camomila ainda funciona muito bem para trazer esse equilíbrio. Também nós temos a Melissa officinalis, que em alguns lugares ela é confundida com a erva cidreira, aquela erva cidreira de folha, porque existe aquela erva cidreira da folha comprida, que aquela ali é chamada de capim cidreira ou capim santo, mas tanto o capim santo como a erva cidreira, como a melissa, são plantas que têm esse efeito sedativo, bem pronunciado. E são plantas que precisam ser utilizadas com bastante cautela, não utilizar grande quantidade, porque os óleos essenciais que existem nessas plantas, eles podem trazer até algumas paralisias respiratórias. Mas a Melissa officinalis, apelidada até de erva cidreira, ela pode trazer um conforto muito grande. Uma outra planta também que melhora muito o emocional é o maracujá. O suco do maracujá, ele é praticamente ineficaz, ele não tem efeito nenhum na questão sedativa, e melhorar um sono, melhorar uma agitação, mas o chá feito das folhas ou dos ramos, aqueles raminhos do maracujá, tem realmente um efeito bastante pronunciado. Como o maracujá nós encontramos com certa facilidade, o nosso maracujá, que aqui nós temos, que é muito conhecido como maracujá do mato, há pesquisas que mostram que ele tem essa ação calmante importante. Mas o maracujá, que é a Passiflora incarnata, é a espécie com melhores resultados. Mesmo assim, o maracujá ele vai continuar tendo alguns componentes, uns flavonoides, que têm uma importância muito grande como agente sedativo. Nós temos também o mulungu. O mulungu é uma planta nordestina, nós temos muito no Agreste, que é uma planta que ela traz também um resultado, tanto uma melhora no sistema circulatório, trazendo um controle dos batimentos cardíacos, da taquicardia, e também tem uma ação calmante muito bacana, muito boa. A outra planta que melhora o sono, especialmente nas pessoas que têm dificuldade devido a uma certa ansiedade de encontrar o sono, é a valeriana. É uma planta que necessita de prescrição, mas é mais uma planta que tem um resultado importante. De maneira que, relativo ao sistema emocional, as plantas medicinais podem trazer resultados importantes. Também as atividades corporais também são muito boas, como a yoga, massagens, tudo isso pode trazer realmente resultados importantes. A acupuntura, né, é importante também, mas relativo às plantas medicinais, elas têm muito a contribuir para que traga resultados importantes na questão emocional. Então nós acabamos de saber algumas drogas que têm uma influência grande como sedativo nos problemas emocionais. São eles a camomila, a melissa, o maracujá, lembrando que não é o suco de maracujá, são as folhas do maracujá, o mulungu, a valeriana, e além do mais nós podemos usar as massagens e, muito importante também, a yoga. Então essas foram as substâncias fitoterápicas que são largamente utilizadas como ansiolíticas, como drogas que ajudam a diminuir o estresse e a ansiedade, que são causadoras de diminuição da imunidade. Continuando sobre a ação sobre o sistema imune, outros produtos que nós temos são as frutas cítricas. As frutas cítricas, especialmente, um grupo que são as plantas da família das mirtáceas, que é o caso da acerola, é o caso da goiaba, é o caso da pitanga, é o caso da jabuticaba. São 4 plantas que são especiais na quantidade de vitamina C que apresentam. Apenas 3 a 4 acerolas por dia, não precisa 20 acerolas para fazer um copo de suco, 4 acerolas por dia são suficientes para você repor a vitamina C que você precisa, né?
Então, pega a acerola, chupe, né? Morda a acerola, que você vai ver que essa quantidade que você ingere de umas 4 é suficiente para repor a vitamina C. O caju também tem grande quantidade de vitamina C, o abacaxi, o limão, a laranja. Então as frutas cítricas contêm grande quantidade de vitamina C, e a vitamina C tem essa ação antioxidante e que protege o nosso sistema imune. E quando você usa as frutas cítricas, elas também protegem o sistema cardiovascular. Por uma simples compreensão, afinar o sangue, diminuindo a viscosidade do sangue e também a coagulação, evitando formar trombos, né? Outra planta importante é a unha de gato. A unha de gato é uma planta que tem uma ação imunomoduladora, mais imunomoduladora do que imunoestimulante, aumentando, portanto, a atividade dos leucócitos e fazendo com que os glóbulos brancos eles façam a fagocitose, que eles se alimentem, que eles comam, que eles englobem os vírus provenientes de uma infecção. Então, a unha de gato é uma planta interessante que ela pode ser utilizada desde um processo reumático até um processo infeccioso por viroses. E ela é muito bem empregada. Geralmente ela é utilizada através de prescrições, né? E os clínicos podem prescrever muito bem. E nós encontramos também até em casa de produtos naturais, que é vendido a unha de gato como planta para fazer o chá, um pouco amarga, ou também com prescrição. Os produtos importantes também, nós temos as plantas que possuem substâncias chamadas de metilxantinas. As metilxantinas também são estimulantes. Você vai encontrar uma metilxantina chamada cafeína, que você encontra no café e no guaraná. Tem uma metilxantina chamada teobromina, que está no cacau, tá? E tem uma outra metilxantina chamada teofilina, que você vai encontrar no chá verde. Então, chá verde, guaraná, café e também o cacau são produtos que têm uma ação imunoestimulante muito importante. Então, veja você. Bom, então nós tivemos aí nesse finalzinho, o Dr. Edivaldo falou bem de algumas frutas e também de plantas medicinais, que elas nos aumentam muito a condição da nossa imunidade, né? Melhora a imunidade. Então, essas frutas cítricas, por exemplo, que é a laranja, que é a laranja, o limão, temos também o caju, a acerola. Então, todas as frutas cítricas, elas nos dão um aporte maior de vitamina C, que, consequentemente, nos ajuda na parte imunológica. E depois tem plantas também, chamadas plantas medicinais, das quais nós temos a unha de gato, temos a metilxantina, temos o café, o guaraná, o cacau e o chá verde. Então, tudo isso tomado na medida certa. Tem pessoas que, por terem um sistema circulatório já um pouco excitado, não se dão muito bem usando, por exemplo, o café ou o guaraná. Mas o cacau, quando você utiliza ele em pequenas proporções, ele tem grandes vantagens, melhora muito o nosso sistema imunológico também. E a unha de gato, que é um fitoterápico, que tem assim, grande aplicação para a gente melhorar o nosso sistema imunológico. Portanto, nós tivemos assim, tanto plantas medicinais como frutas, a parte nutricional, atualizando muito o nosso sistema nervoso, que é importante numa situação como essa em que nós precisamos melhorar nossa imunidade. E, além disso, as substâncias que melhoram o nosso sistema imunológico. A Clínica Veterinária e Oncológica Sanvet, localizada na Zona Sul de Natal, tem tudo que a saúde do seu bichinho precisa. Exames laboratoriais, consultas, tratamentos com internação e cirurgias, com melhor acompanhamento e atendimento diferenciado. Traga seu amiguinho para uma clínica que vai cuidar dele como você gostaria.
com amor e especialidade. A Sanvet é sinônimo de competência e excelência no cuidado do seu pet. Avenida Odilon Gomes de Lima, 2025, Capim Macio. Telefone 3301-3383. Acreditamos que as mudanças não acontecem por acaso. Elas nos servem para contar grandes histórias. Neste ano atípico, reforçamos juntos o que jamais pode ser esquecido: o aconchego, o carinho e o amor que une nossas famílias. Especial mesmo é fazer parte dos melhores momentos da vida de alguém. É tempo de mais um capítulo da nossa história. Esterbom, 30 anos de qualidade que surpreende. Neste último bloco, nós vamos falar sobre a graviola, o abacate, a goiabeira e eucalipto. Então, escolhemos essas 4 condições para podermos falar mais detalhes sobre ela, conversando com Irivaldo Micali. Porque a gente cita, às vezes, uma série de plantas, uma série de coisas, uma série de frutas, mas a gente não entra em detalhe. Então, a graviola, o abacate, a goiabeira e o eucalipto é o motivo desse pedaço do nosso programa, para a gente explicar realmente o detalhe que nós vamos encontrar em cada substância dessa e o bem que ela faz para a nossa saúde. Vamos, então, aprender com detalhes a verdadeira importância da graviola, que a gente escuta muito falar, tem muita coisa que é dita que não é verdade, a indicação certa, as partes da graviola que nós devemos utilizar. Prestemos bem atenção. Hoje é uma planta muito conhecida, mais conhecida pelo seu fruto, que é a graviola. É uma planta que tem ganhado muita força, inclusive no mercado nacional, por ser, além de um alimento importante na confecção de doces, de sorvetes, de compotas, de sucos, né? É uma planta muito requisitada em termos econômicos e em termos nutricional. Mas também a graviola tem uma função muito importante como um aliado no cuidado da saúde. A graviola é uma planta que tem as suas origens especialmente na América Central, e daí ela se distribui até a região sul da América. Mas especialmente por volta do ano de 1500, em torno disso, há uma descrição muito forte da presença da graviola na Venezuela, inclusive com o uso do cotidiano dessa planta. Ela tem como nome também de pinha, que é muito conhecida, mas na verdade a pinha ela é um pouco menor. Um outro nome que ela é conhecida aqui no Nordeste também é de araticum. E é uma planta que ela é da mesma família do noni, uma planta que também comercialmente ela é muito utilizada. Dentre as características da graviola, nós podemos utilizar a sua raiz, podemos utilizar as suas folhas, utilizar as suas sementes e utilizar o fruto também. Em termos de uso medicinal, a casca, né, da planta, também as folhas são bastante requisitadas. Mas como uma das características de uso da graviola e as suas pesquisas na atuação sobre o câncer, as sementes são as que têm uma ação muito mais proeminente, muito mais bem indicada, e que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa indicação. Relativo ao uso popular da graviola, ela tem uma ação que a gente chama de antirradicais livres. Ela ajuda muito a melhorar a resposta celular e ser um varredor de radicais livres. Também ela é muito indicada como antifebril, é uma planta cujas suas folhas também é um excelente antiparasitário.
Nós vamos encontrar também populações que usam as folhas da graviola contra a tosse, há indicações contra a artrite, mas a graviola nos últimos tempos ganhou uma notoriedade muito grande. Algumas pesquisas avançaram na indicação da graviola no câncer. Exatamente é por conta disso que muitas pessoas busca o recurso na graviola como adjuvante aos carcinomas, aos tumores cancerígenos. Especialmente nesse caso, é muito utilizada a folha da graviola. Relativo a isso, da ação do câncer, algumas pesquisas precisam avançar muito ainda. E por quê? Porque há muitas pesquisas in vitro, que são pesquisas em laboratório, pesquisas em estruturas celulares. Porém, as pesquisas em vivo, que são as pesquisas diretamente no ser humano, ainda são muito pequenas, ainda são muito tímidas. E por isso que a graviola ainda não ganhou as paradas de sucesso com a sua indicação no tratamento do câncer. Mas as pesquisas apontam para o seguinte: eu comentei que 2 componentes são importantes. Que as folhas e as sementes e as cascas apresentam, especialmente as sementes, que são os alcaloides. Os alcaloides, eles alteram a duplicação do DNA, fazendo com que haja menor duplicação de célula. Isso é uma ação citotóxica dos alcaloides. A graviola é uma planta segura. É uma planta segura, especialmente o seu fruto. Porém, a folha da graviola e também as sementes, elas podem trazer alguma intoxicação. Há dados que dizem, alguns autores, que podem induzir até o Parkinson, né? Também, pelo fato da folha da graviola ser um antioxidante, usar concomitante ao paciente que usa medicamento antihipertensivo pode ajudar a reduzir a pressão arterial muito menor ainda. Pacientes que usam medicamento para reduzir a glicose, pacientes diabéticos, pode levar a uma queda abrupta da glicose. Na verdade, o mais importante no uso da graviola é procurar uma indicação, procurar um acompanhamento correto. Seja com farmacêutico, seja com médico, com nutricionista, mas é uma planta bastante segura e nós consideramos que há um caminho a percorrer e provavelmente não nos surpreenderemos se num futuro próximo a graviola não vai ser uma planta dos mais aliados no combate ao câncer. Então, e portanto, mais uma planta medicinal que nós cruzamos com ela no dia a dia, que é a graviola, que tem uma inestimável função e nos ajuda muito a controlar muitos problemas de saúde e por isso ela é bem recomendada. Esse foi mais um quadro Cura Verde, esperamos encontrá-los e encontrá-las nos nossos próximos programas. O abacate é uma fruta muito comentada. É uma gordura vegetal saudável, é um alimento perfeito, com ela se faz 1000 coisas, 1000 tipos de alimentos, se come ela pura, se come ela machucada com aveia, às vezes não bem indicada, mas pode-se fazer uma abacatada com ela, enfim. Vamos escutar o que o farmacêutico, o Dr. Edivaldo, vai nos mostrar em detalhes sobre o abacate. Olá, estamos voltando aqui com mais um quadro Cura Verde e como é de praxe, a gente sempre traz uma planta medicinal muito conhecida dentro do nosso ambiente nacional. Hoje nós vamos falar aqui de uma planta medicinal que também é um alimento muito rico, muito conhecido no Brasil todo, que é o abacate. Primeiramente, a gente comenta sobre a origem do abacate. O abacate é originário da região da América Central, região da Guatemala, região do México. E a partir dessa região, ele ganhou a América do Sul. Então, é uma fruta que predomina praticamente em toda a América do Sul. E no Brasil, o abacate se aclimatou muito bem no Nordeste. E é uma fruta muito conhecida de todos os nordestinos, apesar de que o sul do Brasil, algumas espécies de abacate, especialmente aqueles abacates compridos, né, que se chama de abacate de pescoço, abacate manteiga, ele se deu muito bem no sul do Brasil, no clima mais frio. O abacate ele tem uma finalidade de uso bastante ampla. A gente pode utilizar desde as suas folhas, passando para o fruto e até a semente do abacate são muito bem empregadas.
E como a gente emprega o abacate? Primeiramente, o abacate tem muito uso na culinária. Ele faz parte da composição de saladas, ele faz parte do próprio alimento. E o abacate é muito rico em ácidos graxos. Os ácidos graxos que o abacate apresenta, ele auxilia muito no processo de controle do nosso colesterol. Por serem ácidos graxos muito finos, eles ajudam a controlar, a fazer uma mediação entre o mau colesterol. Portanto, o uso do abacate, apesar dele ser muito calórico, poderia até facilitar o ganho de peso. Ele ajuda a controlar também o colesterol pela existência dos seus óleos bastante ricos. Também nós vamos encontrar a indicação da folha. A folha do abacateiro tem múltiplas indicações, desde a indicação antimicrobiana, também para reduzir colesterol, mas a grande indicação da folha do abacateiro é como um diurético muito potente. E até a semente do abacate também, que tem indicação por ter muitas mucilagens, né? Ajuda muito também, e óleos ajuda muito nesse controle das gorduras corporais. Portanto, do abacate praticamente nada nós vamos perder. Podemos utilizar a folha, podemos utilizar a polpa do fruto e também podemos utilizar as suas sementes. Especificamente, uma das indicações bastante promissoras que o abacate apresenta é nas dores articulares, é nas osteoartrites. A presença desses óleos, desses esteroides que o abacate apresenta, ele melhora muito o metabolismo do cálcio no organismo. E algumas pesquisas demonstram que esses esteroides passam a ter uma finalidade muito parecida com a vitamina D. Portanto, é interessante que uma planta que se aclimatou muito bem no Brasil, em especial no Nordeste, e no local que tem muito sol, nos parece que esses componentes do abacate têm uma relação também com a presença do sol, porque a vitamina D também ela passa a ter o seu efeito pronunciado na presença da luz solar. Como eu comentei anteriormente, a folha tem a grande indicação como diurético. A sugestão é da gente utilizar o correspondente a 20 gramas das folhas do abacateiro, que vai corresponder a mais ou menos 2 até 3 folhas do abacateiro, né? Mais ou menos 3 folhas. Folhas essas que devem ser rasgadas em pedaços pequenos, né? Devem ser reduzidas em tamanhos pequenos. Pode ser cortar com a tesoura, pode cortar com a faca, pode até rasgar com a mão. E essas folhas picadas pode ser feita uma infusão. A infusão é quando a gente coloca parte da folha junto da água quente, abafa, espera esfriar, coa e a gente toma. Ou então feita por decocção. Coloca para ferver numa panelinha durante 8 a 10 minutos, espera esfriar, coa e pode ser tomado. Utiliza-se, portanto, o correspondente a 20 gramas de folha por litro de água. E pode ser tomado uma xícara de 150 ml, em torno de 2 até 3 vezes ao dia. Essa quantidade que eu sugeri, ela é perfeitamente segura, é 100% segura. Outras quantidades mais concentradas já não é tanto assim, porque pode trazer alguma irritação gástrica. E a sugestão também é de que as gestantes não utilizem as folhas do abacateiro como diurético. Portanto, como diurético, a folha do abacate tem excelente indicação. Já que a indicação é como diurético, já que vai haver diurese, possibilita muito a redução da pressão arterial. Então, a folha do abacateiro, por ser diurético, por tabela, a gente dá a sua indicação como um redutor da pressão arterial. Aquelas pessoas que já usam o seu medicamento da hipertensão arterial poderão potencializar a ação desse medicamento, utilizando, portanto, o chá das folhas do abacateiro. Outras formas de uso que a gente encontra também é para estímulo imunológico. Tanto a polpa do abacateiro quanto as suas folhas apresentam muitos flavonoides. Essa cor amarelinha aqui indica a presença desses flavonoides, especialmente quercetina, por exemplo, né? Que esses flavonoides vão melhorar muito a ação imunológica, portanto, para desenvolvimento da ação imunológica, o abacate também é interessante. Outra situação também que o abacateiro é bem indicado
é quanto ao óleo do abacate na indústria cosmética. O óleo do abacate é um óleo muito fino e ele aplicado na pele ajuda a controlar a celulite, ele melhora a hidratação da pele, portanto alguns cremes, algumas loções cremosas contêm o óleo de abacate e vai melhorar muito o desempenho da pele. Veja então que o abacate é uma planta bastante completa. Ela é um alimento riquíssimo, rica em vitaminas do complexo B, rica em vitamina C, altamente rico em tocoferóis, que é a vitamina E, e que nós podemos utilizar a polpa do fruto, podemos utilizar a folha e podemos utilizar a semente. Se você for utilizar a semente, basta lavar a semente para sair esse material viscoso que a semente tem, pode passar essa semente num ralador de queijo, aquele ralador que a gente tem em casa de ralar queijo, essas raspas que saem, pode-se fazer um chá e daqui também nós podemos ter os efeitos que o abacateiro tanto nos proporciona. Veja então que é uma planta bastante completa, bastante rica e que nós tivemos oportunidade de falar aqui no nosso quadro Cura Verde. Eu sou o professor Edivaldo Micali e espero encontrá-los no próximo programa. Agora vamos ter a oportunidade de conhecer melhor as qualidades, a importância da goiabeira. Olá, voltamos a apresentar mais um quadro Cura Verde e hoje nós vamos trazer uma planta muito conhecida de todos, que é a goiabeira. A grande função terapêutica, a grande função no cuidado com a saúde que a goiabeira tem são realmente as suas folhas. E nós podemos utilizar desde as folhas até o broto da goiabeira, podemos utilizar a casca do tronco, podemos utilizar as raízes e também podemos utilizar o fruto. A grande função em termos de uso medicinal que a goiabeira tem está nas suas folhas, mas também nós podemos usar a casca com um grande resultado. A principal indicação que a goiabeira tem é ligado às diarreias. As folhas da goiabeira, ela apresenta muito tanino, como também nós vamos encontrar o tanino muito presente na casca do tronco. O tanino, ele tem uma característica adstringente, ele contrai tecido e reduz o índice diarreico. Nós sempre devemos usar da goiabeira as folhas mais jovens. Nunca devemos utilizar as folhas mais velhas. Como a gente pode ver, as folhas mais velhas já estão mais ressecadas, elas já se oxidaram e elas tiveram um decaimento químico muito acentuado. Devemos utilizar as folhas da metade do ramo para frente, em especial o broto da goiabeira, que é essa terminação do ramo que nós vamos encontrar 2 a 4 pequenas folhas. Essas folhas mais jovens, ela apresenta grande quantidade de tanino, ela tem mais tanino e concentra mais as propriedades medicinais. A goiabeira também tem uma função como um antimicrobiano, é um excelente antisséptico e cicatrizante. Portanto, o chá das folhas de goiabeira e também da casca pode ser aplicado em cima de feridas, pode ser um bom cicatrizante para ferimentos, pode ser feito bochechos para aftas, irritações de boca. Tem uma indicação especial que é reduzir o índice de glicose. Portanto, o chá da casca e da folha da goiabeira também tem uma boa indicação no diabetes, naquele índice, obviamente, que não é para substituir uma insulina, mas naqueles casos em que o índice glicêmico, o índice de glicose no sangue é acentuado, é fora do normal, o chá da goiabeira pode ter um resultado muito interessante. O fruto tem uma concentração de vitamina C muito elevada. Chega a ser comparado com o caju, com a acerola, chega a ser comparado especialmente com a laranja. Apesar de não ter tanto tanino como nós temos nas folhas, mas há tanino também no fruto. Então, aquelas pessoas que têm intestino preso deveriam utilizar menos o suco da goiabeira, senão pode prender ainda mais o intestino, pode ter uma dificuldade de evacuar muito elevada. Efeitos colaterais. O chá da folha da goiabeira pode reduzir a glicose. A pessoa pode ter um desmaio, pode ter um certo cansaço devido à glicose do sangue cair repentinamente. Então tem que ter cuidado para aquelas pessoas que já têm hipoglicemia.
Pode também, no caso dos taninos, trazer alguma irritação digestiva. Isso quando se usa muito o chá, né? Pode também provocar a prisão de ventre, prender o intestino. E isso facilmente vai acontecer devido àquelas pessoas que já têm uma característica de intestino preso. Mas, de modo geral, a goiabeira é uma planta muito bem tolerada. Essa, portanto, foi mais uma planta interessante que nós podemos utilizar suas propriedades medicinais. Apresentamos aqui, portanto, dentro do nosso quadro Cura Verde. E eu sou o professor Edivaldo Micali e estou à disposição de todos para tirar suas dúvidas e outras informações. Agora, com detalhes, vamos ver o eucalipto. Quais são as suas qualidades, quais são as suas indicações certas, para que serve. Olá, trago para você hoje mais uma planta medicinal, o eucalipto. O eucalipto é uma planta que no Brasil ela é difundida em praticamente todas as regiões. O eucalipto é uma planta de origem australiana e ela denuncia sua presença exatamente quando a gente esmaga as folhas por conta do cheiro do eucalipto. Esse cheiro tradicional do eucalipto é devido ao seu óleo essencial, que se chama eucaliptol. E o eucalipto acabou tendo uma grande fama, principalmente de uso popular, com as suas indicações para o sistema respiratório. Quando se usa o eucalipto na forma de inalação, na forma de chá, deixa a secreção mais fluida, mais fácil de expectorar. É porque o eucaliptol presente no eucalipto, ele é eliminado através das vias respiratórias. Esse óleo essencial, ele acaba tendo também outras finalidades, inclusive na alimentação, como o corretor de sabores, como na produção de balas, na produção de alimentos, para corrigir e dar aquele frescor, né, que é o cheiro bastante agradável que o eucalipto tem. As abelhas buscam as flores de eucalipto para produzir mel. E o mel produzido a partir dessas flores de eucalipto, ele tem uma propriedade medicinal muito importante. É um mel bastante escuro. E os meles escuros, eles têm muito mais sais minerais do que os meles pobres. Também outra atividade importante é que o eucalipto é muito bem indicado, muito bem utilizado nos quadros de diabetes. Tanto a folha de eucalipto como a casca do tronco. A presença de taninos ali na casca e também especialmente nas folhas, portanto, ajuda muito a reduzir a hipertensão arterial. Um outro grupo de componentes que a folha apresenta são flavonoides, que tem uma atividade antibacteriana importante. Então, o chá da folha ou o chá da casca de eucalipto aplicado sobre feridas tem uma indicação muito grande em termos de cicatrização. Para preparar um chá de eucalipto, não é necessário que a gente utilize mais do que 2 folhas de eucalipto, utilizando em torno de 150 ml de água água quente, né? Água próxima da fervência, para que possa fazer o chá da folha de eucalipto. E pode ser tomado de 2 até 3 xícaras do chá por dia. Pode ser feito também a inalação. A gente coloca a folha de eucalipto na água quente e respira os vapores que ali estão, muito indicados nos quadros de sinusites, de infecções respiratórias, dificuldade respiratória, mas o xarope também é importante, tem uma indicação bastante boa nesse processo circulatório. O excesso do chá, o excesso do eucaliptol pode levar até a convulsões, pode levar a vômito, pode trazer náusea e até problemas de travar a respiração. É necessário utilizar com cuidado. Outro caso também é que se a pessoa tiver hipoglicemia, tiver valores baixos de glicose no sangue, ao utilizar eucalipto, a glicose pode cair ainda mais. Então, é perigoso o caso de uma hipoglicemia. Do todo, é uma planta segura, mas é importante utilizar com cautela. E esse foi mais um Cura Verde que podemos trazer esses detalhes do eucalipto. Eu sou o professor Edivaldo Micali e fico à disposição para outras informações a todos.
Resumindo, professor Fulco, eu diria o seguinte: se você que está nos assistindo agora notou que de fevereiro para cá, com o uso de novos alimentos, novos medicamentos, você apareceu com algum sintoma novo, especialmente quando é produto de uso oral, sintoma digestivo, sintoma muscular, sintoma agudo, né? Como diarreia, dores musculares, como náusea, como fadiga, procura seu médico, procura o farmacêutico. O farmacêutico ele tem condição de estudar o que está acontecendo com você e verificar se há uma interação medicamentosa importante, especialmente porque as pessoas... Bom, assim nós terminamos mais um programa Saúde é Tudo, realizado aqui pela TV União de Natal. E nós gostaríamos de dizer aos telespectadores que há muito tempo nos acompanham que sempre estaremos na TV a cabo aqui da TV União, canal 26, nas quintas-feiras às 21h30 e no domingo às 11h30. Aqueles que não dispõem da televisão a cabo poderão baixar um programa chamado Globo União Play. Aliás, o nome do programa é União Play. Você baixa no seu celular e tem lá programa ao vivo. Você, nesses horários, pode assistir no seu próprio celular. E se você quer assistir outros programas nossos, então o certo seria você botar YouTube, programa Saúde é Tudo, Marcos Fulco. Então será listado todos os nossos programas que você escolherá qual que você quer assistir. Muito obrigado e até o próximo programa, onde estaremos novamente falando sobre algum assunto importante para a sua saúde, pois o nosso programa é Saúde é Tudo.